Oi, galera! Então, vamos bater um papo sobre a palavra que. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho de algumas classes morfológicas que essa palavra pode ter. Como assim, Kelly? Algumas classes morfológicas. Veja, a palavra que, ela pode ter várias classificações. Você não pode chegar, por exemplo, e dizer para mim que o que é uma palavra que sempre é um pronome relativo. Não é verdade. O que ele pode ter várias classificações. Tá certo? Então, o que é que eu fiz para essa aula da gente? Eu selecionei algumas dessas classificações, certo? Para que a gente pudesse, né, fazer um diálogo sobre pontos importantes, ok? Não são todas as que eu coloquei aqui, eu coloquei as mais importantes. Vamos lá. Então, a primeira delas seria o que como pronome interrogativo. O que é um pronome interrogativo, em primeiro lugar? É aquele tipo de pronome que eu vou usar para poder fazer o quê? Perguntas, certo? Então, são eles. O que, vejam aí, o quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos ou quantas, certo? E quando eu faço uma pergunta, eu posso ter uma interrogativa direta ou uma interrogativa indireta. Uma interrogativa direta seria basicamente o quê? Aquela em que eu questiono diretamente o receptor e faço o emprego, né, com a interrogação, certo? Então, uma coisa que você vai observar isso, né, numa interrogativa direta é o emprego da interrogação. Agora, quando a gente usa, por exemplo, uma interrogativa indireta, na indireta eu não uso a interrogação. Eu vou ter o ponto final, eu sou mais sutil, né? Eu não indago diretamente, questionando diretamente o receptor. Quando eu digo assim, ó, queria saber quem fez esse bolo. É diferente de chegar e falar quem fez esse bolo, certo? Então, essa é uma diferença bem importante, né, pra gente. Agora, como é que seria o uso do que como pronome interrogativo? Da mesma maneira que a gente estava vendo antes. Só que a gente pode dividir o que como interrogativo, sendo um pronome substantivo, que seria aquele que iria substituir, né, uma palavra. E você pode também ter a seguinte dica, ó, equivale a que coisa, certo? Ou o que como pronome adjetivo, tá? Que ele estaria acompanhando o substantivo. Eu costumo dizer assim, ó. Toda vez que você pegar um pronome substantivo, qualquer pronome, tá? Vai ser assunto da aula da gente, posterior. Qualquer pronome pode ser um pronome substantivo, Kelly. A maioria deles, sim. Pronome substantivo é aquele que substitui. S de substantivo, S de substituir, tá? Então, já fica a dica. Ele tá substituindo um termo. E quando eu digo que ele é um pronome adjetivo, A de adjetivo, A de acompanhar, certo? Então, quando você tiver um pronome que acompanha o nome, por exemplo, aqui, ó. Que vendaval passou por aqui? E você pode ainda, né, se tiver dúvidas, perceber que é a mesma coisa assim. Que espécie de vendaval passou por aqui, tá? E quando ele é um pronome substantivo, interrogativo, tá fazendo uma pergunta, tá? Mas ele não está acompanhando um nome, ó. Que foi aquilo? Veja que aqui o que, ele não está acompanhando o substantivo. Olha a diferença aqui, ó. Que sentimento é esse? Eu tô acompanhando quem? Sentimento. Agora aqui, que teria acontecido? Eu estou fazendo uma pergunta, mas o meu que não está acompanhando o substantivo. Então, é isso que ele pode ser, em primeiro lugar. Ele pode ser um pronome interrogativo. Eu posso usar para fazer perguntas, tá bom? Vamos lá. Agora, o que também pode ser um pronome relativo? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque isso sempre cai nas provas, tá? Então, se eu pegar o que como pronome relativo, eu quero que você interprete da seguinte maneira, ó. Toda vez que eu pegar o que e eu puder substituí-lo na oração por isso aqui, o qual, a qual, os quais ou as quais, ele é pronome relativo, certo? Seria legal se você soubesse ou lembrasse as orações subordinadas, mas isso não é necessário,
É bem mais fácil do que isso, tá? Então, basta que a gente lembre que eu posso substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos lá. Primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo tem aqui. Devolvi o dinheiro que me deram por engano. Então, nessa primeira construção, observe que o que está substituindo a palavra dinheiro. Como é que eu vejo isso, Kelly? Que ele está substituindo o termo anterior. Separe as orações, tá? Devolvi o dinheiro. Me deram por engano o quê? O dinheiro, certo? Veja que o dinheiro seria um termo que iria se repetir entre as duas orações. Para evitar essa repetição, estou usando o quê? Mas mesmo assim, seria muito prático para você só fazer o seguinte. Devolvi o dinheiro, o qual me deram por engano. Veja como encaixa adequadamente. Devolvi o dinheiro, o qual me deram por engano, certo? Toda vez que o que for substituível por uma dessas daqui, por um desses outros pronomes relativos, o qual e variantes, ele é pronome relativo. E como ele é um pronome relativo, ele está substituindo o termo anterior, certo? Bora para outro exemplo. Ó. No outono, gosto de ver as folhas que caem. Se você prestou bem atenção, já deu para perceber que o que aqui, ó, vamos separar. No outono, gosto de ver as folhas as quais caem, certo? Encaixou. Encaixou, muito bem. Então, aí ele é um pronome relativo. E ele está substituindo quem? O termo anterior. Todo pronome relativo tem a função de substituir o termo anterior a ele. Qualquer pronome relativo, Kelly, qualquer um, inclusive o que, tá bom? Vamos lá, mais um exemplo. Estes são os meus sonhos que só revelo a você, certo? A mesma coisa, se você olhar, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar o que e vai observar que eu posso substituir por os quais. Agora é os quais. Veja que a adequação é sempre, inclusive, de acordo com o termo anterior. Aqui acima foi as quais, porque era as folhas, feminino plural. E na primeira foi o qual, porque era dinheiro, tá? Então, sempre a substituição iria também de acordo com o termo anterior. Então, veja como encaixa direitinho, tá certo? Então, é só prestar atenção nisso que você já sabe quando quer pronome relativo. Sem medo de ser feliz. Agora, o que ele também pode ser conjunção. E aí, como conjunção, ele pode ser uma subordinativa integrante. Pode entrar nas subordinativas adverbiais e pode aparecer como conjunção coordenativa, certo? Como é que ele seria uma conjunção subordinativa integrante? Gente, aí eu presto mais atenção, porque eu teria que relembrar realmente um conceito de oração subordinada substantiva. O que é a oração subordinada substantiva? Vamos ver se a gente lembra. É aquela em que a oração principal e a oração subordinada, elas têm uma relação tão forte, que se eu separar, as duas serão afetadas. Isso é muito importante, tá? Se você fosse pensar, tá bom? Numa relação em que eu tenho animais em que um depende do outro. Se eu separo e os dois são afetados nessa relação, então eu vou ter, né, algo muito sério. É a mesma coisa aqui nas orações, certo? Então, fazendo aí um parênteses com a biologia. Então, se você pega essa relação e observa que a oração principal não tem sentido e a subordinada também não, já é um passo para ver que é uma substantiva. Segundo, você vai perceber que a oração subordinada substantiva, ela vai ser uma função sintática que falta na principal. A principal sempre vai estar o quê? Olha aí, incompleta. Vai faltar algo nela, que será completado com a subordinada substantiva. É sempre assim, Kelly, sempre. A oração principal, quando eu separo, eu percebo que ela está incompleta. Faltou o sujeito sujeito está do outro lado. Faltou um objeto, o objeto está do outro lado. Sempre você tem como ver isso,
tá bom? Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil. Primeiro exemplo, ó. Esperava que eles me entendessem, certo? Veja. Quando eu separo, vamos separar, sempre separe. Kelly, será que não poderia ser um pronome relativo? Encaixe, faça o encaixe. Veja se cabe o qual, a qual, os quais. Não vai caber. Esperava o qual eles me entendessem, não cabe. Então, já esqueça que não é pronome relativo. Se é uma conjunção, perceba que ele está ligando orações. Muito bem. O pronome relativo também liga orações. Beleza? Não seria por aí a tua saída. Então, o que é que eu faço? Você vai analisar a separação das orações. Esperava eu ou ele, né? Esperava. Né? Nesse caso, aqui seria eu, por conta do me, certo? Então, já descartei o ele quando eu faço a adequação. Então, eu esperava algo. O que é que eu esperava? Faltou o objeto, faltou o complemento do verbo, que veio na outra parte do período, que é justamente a oração subordinada substantiva, certo? A gente não vai se preocupar agora se é um objeto direto, se é um objeto indireto e tal. Se você consegue perceber, ótimo. A minha preocupação é você saber quando é uma conjunção integrante. Então, toda vez que eu estiver ligando uma oração subordinada, substantiva, que é aquela que completa a oração principal, que está faltando um pedaço na oração principal, tá bom? Então, isso é uma conjunção integrante. Não entendi ainda. Bora ver mais coisas. Vamos outro exemplo, para ver se fica melhor. Ó, a verdade é. A verdade é o quê? Tá vendo? Quando você separa, você percebe na hora que está faltando algo. Aqui você tem o sujeito. Aí você tem o verbo de ligação, mas está faltando o predicativo do sujeito. Toda vez que você tem um verbo de ligação, tem que ter predicativo. E onde está o predicativo? Do outro lado. Mas mesmo que eu não saiba a função sintática, não sei a função sintática, mas eu consigo enxergar o quê? Que está faltando algo na minha oração principal. Ela está incompleta. A verdade é o quê? Que estamos começando a vida, tá certo? Então, está faltando, está incompleta. Gente, a conjunção integrante, ela só faz uma coisa na vida. Unir. Ela não tem valor semântico, tá? E ela não tem classificação sintática. Ela só serve como elo, tá? Ela não vai fazer mais nada. Não tem como você classificar semanticamente, feito tem, por exemplo, uma subordinada adverbial, né? Então, a subordinada adverbial tem sentido, tem valor semântico. Quando ele é conjunção integrante, ele só faz unir. E uma coisa que é muito importante, você vai perceber que sempre a oração principal vai estar faltando um pedaço, tá bom? Se eu separar, ela vai ficar realmente incompleta. Vamos lá, vamos ver outro exemplo. Tenho medo. Tenho medo de quê? Tá vendo? Aí vem um complemento da palavra medo. Se eu tirasse a oração subordinada, ia ficar tenho medo e você ia querer saber do que é que a pessoa tem medo. Ia ficar faltando um pedaço. A mesma coisa aqui, ó. Nós precisamos de quê? De que haja mais empenho de todo o setor. Então, se eu tirar a oração subordinada, a oração principal vai ficar incompleta. Toda vez que isso ocorre, o meu que é conjunção integrante. Só te desejo uma coisa. Que coisa? Você precisa aqui de um aposto. Verdade. Para esclarecer a coisa. Então, nesse caso, ela fica incompleta em sentido. Mas fica faltando alguma coisa. Porque aqui eu vou ter que... Eu preciso do aposto. Para esclarecer, eu preciso desse aposto. Então, ele é necessário, tá? Porque essa coisa pode ser uma coisa ruim. Mas ela pode ser uma coisa boa. E como é que eu vou saber? Colocando o aposto, tá bom? Então, só frisando. O que e o se, tá? São as principais conjunções integrantes, ok? Não é somente o que. Como o foco aqui é a palavra que, aí eu estou falando mais dele. Mas o que e o se podem aparecer nessa mesma condição, tá? Por exemplo, se eu disser, eu não sei se ele virá. Se eu separar aqui, tá vendo? A mesma coisa. Eu não sei o que, se ele virá.
a minha oração subordinada está completando o que falta na oração principal. É um objeto direto, tá vendo? E o se só fez o quê? A união. Então, ele só serve como conjunção integrante, ok? Agora, o que também pode ser subordinado adverbial e aparecer em algumas orações subordinativas adverbiais. Por exemplo, ele pode aparecer aqui, ó, na comparativa, certo? Na causal, na consecutiva e na final. Como causal, da ideia de causa, não é isso? Valor semântico de causa. Se ele tem valor semântico de causa, eu facilmente consigo encaixar uma conjunção causal aqui. Levantou cedo, vamos ver, já que, uma vez que tinha que viajar a trabalho, certo? Comparativa, corria mais que um cervo, certo? Ele tá dando a comparação e colocando no sentido, obviamente, de intensidade. É a mesma coisa do mais do que, Kelly? É, só que o de ficou, né, implícito, tá bom? Uma consequência, olha aí, a estrutura da consecutiva para ninguém esquecer. Toda vez que o que introduz uma consequência, antes dele vai vir algumas palavrinhas que são tanto, tal, tão, tamanho, certo? Tamanha. Então, veja que tem um tanto na frente, tá vendo? O frio era tanto que... Aí veio a consequência, ele tá introduzindo a consequência. Percebem que aqui o que tem valor semântico e que na conjunção integrante não havia, certo? Pediu-lhe para que se calasse. Só que em vez de colocar o para que, a locução conjuntiva, colocou só o que. Mas o sentido ainda é, né, do para que. Então, você pode, inclusive, encaixar para ir descobrindo esses valores, certo? Lembrando que quando ele é uma conjunção integrante, ele só faz unir as orações. A oração principal está incompleta e a subordinada irá completar a oração principal. Ele só faz essa união. Quando ele é uma conjunção subordinativa adverbial, ele vai ter sentido, ele vai ter valor semântico. Ele vai estar introduzindo uma oração que tem valor semântico. E quais são? Essas daqui que eu listei para vocês. Causa, comparação, consequência e finalidade, certo? Agora, ele também pode vir nas coordenadas, certo? Como uma coordenada aditiva e como uma coordenada explicativa. E bastaria a gente fazer o quê? A gente trocar, né? Inserir aí, certo? O, e ou o pois, que a gente já iria identificar. Agora, na aditiva eu acho muito fácil, porque é sempre uma estrutura assim, repetitiva, para dar a ideia de que a pessoa trabalha, né? Então, você consegue colocar o i aí no meio e vai dar a ideia de que a pessoa faz aquilo constantemente. Trabalha e nunca vê dinheiro, certo? E já na explicativa, você pode encaixar o pois, tá? Sem problema algum. Não se preocupe que estou bem. Ou porque não se preocupe porque estou bem. Você só está explicando, justificando para a pessoa. Tá bom, gente? E atenção, não esquece. Quando é pronome relativo, também liga orações. Só que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. E nos outros casos eu não posso, tá? Quando é conjunção integrante, separa a oração principal e a oração subordinada. E a subordinada completa o que falta na principal. Uma função sintática que ficou ausente. Você percebe, inclusive, a lacuna. E aí, o que e o se iriam fazer esta união, tá bom? Se for coordenativa, aditiva ou explicativa, certo? E informalmente, eu nem coloquei aqui, mas informalmente, o que também pode parecer como alternativa. Se você dissesse assim, ó, que chova, que faça sol. Que na verdade seria o quer chova, quer faça sol. Só que o povo no dia a dia fala mais o que do que o quer, tá bom? Isso aí é uma dica, né, valiosa. Guarde, estude, tá bom? E detone na sua prova. Um beijo, valeu! Tchau!